Legal. Pessoal, nós vamos abrir falando de Santo André, que é o tema mais factual, mais momentâneo, e na sequência vamos atualizar as últimas informações a respeito de Mauá. Há muito tempo o Repórter Diário vem acompanhando e a gente tem atualizado par e passo, tanto com o prefeito Paulo Serra, quanto com o Semasa, agora representado pelo superintendente Almir Siccotti, vereador licenciado da Câmara, o que diz respeito a esta transição no modelo do Semasa, que o prefeito Paulo Serra já havia dito numa das últimas entrevistas aqui para a gente no RDTV, que até o meio do ano ia sacramentar essa história de passar, não é privatizar o Semasa, não é vender o Semasa, e sim passar 2 dos serviços ofertados pelo Semasa, ou seja, água e esgoto, para a Sabesp. E, em linhas gerais, qual seria o retorno à cidade de Santo André? A Sabesp zeraria a dívida bilionária que Santo André tem desde o final da década de 80, ou seja, aquela dívida que há muito tempo é questionada, e em contrapartida, Santo André também receberia investimentos da Sabesp, do governo do estado, hoje na casa aí de 800 milhões de reais. Pois bem, mas até então, tudo isso era linha geral, tudo isso era oralmente, não se tinha como tem agora o papel. E hoje, a redação aqui toda focada, o Carlos Carvalho em pauta, o Jorge em pauta, eu estava na Assembleia Legislativa em pauta também, e fomos informados que o projeto que prevê justamente o repasse desses 2 serviços, água e esgoto, à Sabesp, esse projeto estaria sendo protocolado na Câmara. E de fato foi na data de hoje, ó. Tem a data aqui em cima, 7 de maio, inclusive o horário, Carlos Carvalho, 15 horas e 23 minutos, ou seja, 3h23. Pegou praticamente todo mundo de surpresa. Muitos vereadores que nós conversamos, integrantes ali do dia a dia da casa, e a partir de agora nós vamos trazer exatamente toda essa repercussão, com os principais pontos do projeto, o que dizem os vereadores de situação e de oposição, para você que está em casa, em especial morador, internauta de Santo André, saber exatamente qual é a discussão que está em pauta. Correto, Carlos? Exatamente. É bom a gente explicar por que foi essa surpresa, né? O sistema de Santo André foi modificado, agora é um sistema 100% eletrônico, ou seja, todos os projetos, requerimentos, tudo que acontece na Câmara de Santo André é feito eletronicamente, assinatura eletrônica. Apesar da gente ter o papel físico, né, ter o projeto em papel físico, porque ele foi protocolado desta maneira, para os vereadores, quando chega através desse novo sistema eletrônico. Como ainda não é todo mundo está acostumado com essa nova questão, com essa tecnologia que evita a utilização de papel dentro do Legislativo de Santo André, aí acabou pegando todo mundo de surpresa, até porque, Leandro, quando o projeto foi protocolado, os vereadores já estavam em sessão. Ou seja, já estava tudo ali esquematizado para quê? Protocolou, vai para a sessão entrando como urgência e as 2 votações ocorrendo hoje. Uma na sessão ordinária e a outra na sessão extraordinária, que a princípio estava convocada e que era para acontecer neste exato momento. Perfeito. Bom, vamos começar aqui mostrando exatamente qual é a íntegra, qual é o mérito do projeto que foi protocolado na sessão durante a tarde de hoje. E, aliás, o projeto ele é bem claro. O que pede este projeto de lei número 20 com a data de hoje? Ingrid, a hora que estiver na tela, pode colocar para a gente, por favor. Ele é um projeto que ele pede a autorização da Câmara de Santo André. Ou seja, ele pede para a Câmara, votando favoravelmente, autorizar a Prefeitura de Santo André a celebrar convênios, contratos, termos aditivos e ou quaisquer outros tipos de ajustes necessários com o Estado de São Paulo, com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia, Arcesp, e também a Sabesp, Companhia de Saneamento, para as finalidades e condições que estão aí de forma específica. E além disso, além de autorizar este convênio, este contrato, também cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura e dá outras providências. É esse o projeto que está em voga na Câmara de Santo André, que você está vendo na tela, Carlos. Exatamente. Aí segue o texto. O projeto de lei prevê que os serviços públicos de água e esgotamento serão prestados de forma compartilhada entre os partícipes acima nominados,
de modo a melhorar sua qualidade para a população andreense. Há de ser destacado que o SEMASA, a autarquia municipal, prosseguirá existindo e desempenhando parte dos serviços oferecidos aos munícipes, de modo a não haver qualquer prejuízo às partes envolvidas. Seguindo aí o texto, Leandro. Pode isso. Temos aqui, na verdade, isso que está conosco, Carlos, são 4 folhas, né? Isso, a gente já está lendo só a justificativa por enquanto, perfeito, né? Perfeito. Vamos seguir até com ela? Deixa eu mudar aqui, ó, para a justificativa do nosso... Isto. Vamos lá. Vamos lá. O objeto da gestão compartilhada consiste em implementar metas de atendimento graduais e progressivas na área atendível e compreende a execução, operação e manutenção dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo as atividades de captação, adução e tratamento de água bruta, adução, reservação e distribuição de água tratada e coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgotos sanitários. Importante salientar que o planejamento do serviço será elaborado em conjunto pelo município e pelo Estado de São Paulo, observados os planos municipal, metropolitano e estadual de saneamento básico, assegurada a sustentabilidade econômico-financeira da prestação de serviços pela Sabesp. Serão realizados na cidade de Santo André amplos investimentos para regularizar em um curto espaço de tempo o abastecimento de água em todo o território municipal, beneficiando toda a população andreense. Isso. E aí, pode voltar, ou, se tiver sequência, por favor, Ingrid. Vale destacar que os investimentos em esgotamento sanitário vão contribuir para a melhoria da salubridade ambiental do município. Haverá também, como a gente destacou, a criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura, que vão ter repasses substanciais que serão utilizados para investimentos complementares pela municipalidade, incluindo importantes obras de drenagem e urbanização. Muito bem, para finalizar, com a presente concessão haverá a suspensão dos pagamentos da dívida bilionária do SEMASA perante a Sabesp e o valor da dívida será progressivamente abatido durante a execução do contrato, de modo a regularizar o passivo do município, que impacta diretamente na execução orçamentária, compreendendo grande parte da receita corrente líquida com o pagamento de precatórios. Por fim, é relevante ressaltar que a celebração do presente contrato com o Estado de São Paulo é absolutamente necessária como única saída para a solução da dívida do SEMASA e melhoria nas ações relacionadas a obras e atividades complementares de saneamento básico do município de Santo André. Neste contexto, considerando o interesse público contido no presente projeto de lei, aguarda este Executivo venha essa colém da Câmara acolher e aprovar a presente propositura, convertendo-a em diploma legal, solicitando, para tanto, caráter de urgência nos termos dispostos no artigo 45, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração essa justificativa do projeto do prefeito Paulo Serra. Isso, então, ó, tá aqui, esse é o projeto, nós lemos a parte da justificativa, projeto protocolado na tarde de hoje, às 15 horas e 23 minutos, 3h23, na Câmara de Santo André. Em linhas gerais, como o Carlos Carvalho temos destacado, a Prefeitura de Santo André tira do SEMASA 2 serviços, água e esgoto, repassa a Sabesp, em contrapartida, liquida a dívida bilionária que tem a cidade e também dá uma contrapartida de investimentos, em especial na rede aí, na infraestrutura, aquilo que está embaixo da terra que a gente não consegue ver, até como forma de justificativa. Aquilo que a gente tinha adiantado que aconteceu em Diadema em 2013 com a Saned. A Saned também tinha uma dívida bilionária, a cidade simplesmente entregou a sua companhia de saneamento à Sabesp e assim seguiu a vida até com investimentos de 105 milhões. Não está especificado o montante de investimentos que a cidade de Santo André poderá ter caso esse projeto seja aprovado, não está especificado ainda, mas o sistema, o básico do projeto é exatamente isso. Como disse o Leandro, saneamento básico, água e esgoto indo para a Sabesp fazendo investimentos e ainda a Prefeitura podendo aportar mais verbas para esse fundo municipal, caso precise de mais intervenções em todo o município. Lembrando que esse período de concessão à Sabesp tem validade de 40 anos. 4 décadas, este é o período que está aí em voga. E a gente vai colocar a repercussão
com os vereadores, com o prefeito Paulo Serra, e na sequência, o Carlos Carvalho e eu temos o compromisso aqui de responder aos questionamentos dos internautas que tiverem dúvida. Se a gente não tiver resposta, obviamente, nós vamos procurar as autoridades competentes para trazer a resposta em respeito a você, morador, moradora de Santo André. Vamos começar pelos vereadores, certo, Carlos Carvalho? Muito bem. O Eduardo Leite é o vereador de oposição, é do Partido dos Trabalhadores. E por que o Eduardo Leite? O Eduardo Leite, ele preside a Comissão de Justiça e Redação. E para quem não está tão familiarizado, todo projeto, seja ele de qual natureza for, quando chega à Câmara Municipal, quando é protocolado na Câmara Municipal, automaticamente ele é remetido à Comissão de Constituição, de Justiça e Redação, né? E lá tem um período para se dar o parecer, para se colocar o relator, e no caso quem preside a comissão é o Eduardo Leite. E nós o questionamos exatamente sobre isso, a avaliação dele e o projeto, e como é que vai ser o trâmite nesta comissão. Acompanhe. Bom, Leandro, é um projeto bastante complexo, não é um projeto simples, é um projeto que trata da concessão do serviço de coleta, distribuição de água, né, tratamento de água para a Sabesp, assim como o esgotamento sanitário. É um projeto muito complexo que vai seguir os trâmites normais, né? Vamos designar o relator na próxima sessão, possivelmente vou trazer para mim a relatoria desse projeto de lei. Eu acho importante que ele seja discutido para que existam algumas garantias, principalmente a manutenção dos empregos dos trabalhadores do SEMASA, assim como a qualidade da água e outras questões. O projeto dá detalhe de como é que vai ser essa gestão compartilhada, se vai ter um superintendente da Sabesp, vai ter um superintendente em termos estruturais? Veja bem, Leandro, o projeto chegou hoje na casa às 3h30 mais ou menos. Eu confesso para você que eu preciso ler, nem eu consegui ler com atenção. É preciso me debruçar, ler com atenção, discutir com a bancada, discutir com os trabalhadores, discutir com as pessoas, com a população, né? É de interesse principal da população de Santo André. Antes de qualquer decisão, nós precisamos discutir esse projeto com as partes interessadas, a população, as entidades, os próprios trabalhadores do SEMASA, a bancada, né? Então, é uma questão que precisa ser debatida. Então essa é a fala do Eduardo Leite, que é o vereador de Santo André, que preside a Comissão de Justiça e Redação. Vocês ouviram até no finalzinho, Carlos, os gritos do pessoal, porque era exatamente o momento, teve o pequeno expediente, o grande expediente, quando a Beth estava ali na condição de presidente da Câmara. Ela ia colocar a ordem do dia para ser apreciada, não tinha quórum, ou seja, vários vereadores estavam fora do plenário. Por isso ela teve que imediatamente encerrar a sessão. Quando foi encerrada, parte dos trabalhadores que ali estava justamente acompanhando e querendo mais informações, aplaudiu, gritou, etc., aqueles cânticos do dia a dia do SEMASA. E o Eduardo Leite destacou, ele tem um prazo regimental de até 45 dias para justamente dar esse parecer. Ele pode usar o tempo até o limite ou pode, no momento em que achar oportuno, dar o parecer antes. Sem esse parecer, o projeto não pode ser votado em plenário. E a grande preocupação dele está a questão dos trabalhadores, os mais de 1.200 trabalhadores do SEMASA, que poderiam ser atingidos, porque o projeto não garante em nenhum momento que esses trabalhadores serão acolhidos pela Sabesp. Diferente, aí sim, diferente do que aconteceu em Diadema, onde os cerca de 1.000 trabalhadores da SANED foram acolhidos pela Sabesp. Na verdade, os concursados, né, a gente sempre deixa claro, os concursados, não os comissionados, os concursados foram acolhidos e foram alocados em outras funções. Você até questionou ele sobre a questão da superintendência. Pelo menos o que dá para entender a primeiro momento é que quem vai mandar nessa história toda é a Sabesp. Então, o que vale é o superintendente regional, no caso o Oberval, que é o atual superintendente aqui para a região sul, que é a região exatamente que engloba o ABC e mais a capital. Então, não tem muito segredo em relação a essa história. Agora, logicamente que vai se encrencar, e aí não dá até para dar esse spoiler, podemos dizer assim, que o relatório do Eduardo Leite ou do relator dessa comissão, ou um relatório até separado, caso o relatório o relatório deste relator que será escolhido
a ponte favorável, ponte ser favorável a esse projeto na íntegra, provavelmente o Eduardo Leite vai gerar um outro texto afirmando sobre a questão dos trabalhadores do SEMASA que não estão sendo acolhidos da maneira que se imaginava dentro de toda essa situação entre SEMASA e Sabesp. Então você viu a fala do Eduardo Leite, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Nós vamos ouvir o outro lado, o líder do governo, vereador Fábio Lopes, do Cidadania, que falou sobre esse assunto. E já vou deixar um parênteses aqui, nós também procuramos o presidente da Câmara, o vereador Pedrinho Bottaro, que é do PSDB, mas o Pedrinho Bottaro não quis falar, diz que quem falaria pelo governo sobre o assunto na Câmara é justamente o líder, o vereador Fábio Lopes, do Cidadania. Tem dois momentos distintos com o Fábio Lopes. Primeiro, a avaliação dele geral sobre esse projeto protocolado na Câmara. Acompanhe. Na realidade, o projeto ele prevê a cessão, da questão da água e do esgoto para a Sabesp, por um prazo de 40 anos, podendo ser renovados por mais 40 anos. Tá? É uma questão em que nós estamos resolvendo vários problemas. Primeiro, a questão do débito, que é uma dívida que nós sabemos que é impagável, porque ela é muito superior ao PIB da nossa cidade. Nós estamos resolvendo o problema da falta d'água na nossa cidade e, principalmente, garantindo a manutenção dos empregos. O prefeito Paulo Serra deixou bem claro: vai existir o PDV para aqueles que têm a necessidade de sair. Aquele que quiser sair vai aderir ao PDV e vai tocar a sua vida. Aquele que resolver ficar terá a garantia de que a prefeitura irá absorvê-lo caso a estrutura do SEMASA, que vai ficar com todos os outros aspectos que não dizem respeito à água e o esgoto, não tenham a possibilidade de absorver. Já tivemos isso na nossa cidade, que foi a questão da FAISA. Não houve demissões. As pessoas estão até hoje, se você pegar lá, existem pessoas que estão trabalhando na prefeitura e que possuem a sua vinculação até hoje com a FAISA. Isso, eu acompanho então a primeira parte da fala do vereador Fábio Lopes, aí reforçando aquelas informações básicas, Cessão de 40 anos, o perdão da dívida, um plano de investimentos para a cidade de Santo André, e deu mais detalhes também sobre esse projeto. Acompanhe. Dita que algo que você compra 1 litro, chega a 600 ml na tua casa, é algo rentável? A nossa SEMASA, ela só produz 5% da água que nós consumimos na cidade de Santo André. Se essa situação, ela de fato, ela é altamente rentável, o porquê que nós devemos 3,5 bilhões? Então, alguém está omitindo informação. Agora, precisamos ter coragem, de tomar uma medida amarga, sim, mas que resolva o problema. Sem contar que nós estamos na iminência de ter um sequestro nas contas do município de mais de R$1 bilhão de precatória. Então nós precisamos tomar uma medida na Câmara aqui para mostrar para o governo do Estado que nós temos o interesse da negociação. E para contextualizar, Carlos, com quem nos acompanha, até eu vi um internauta já fazer essa pergunta, foi a pergunta que a gente fez para o vereador Fábio Lopes. Vereador, qual o impacto deste movimento, desses principais serviços de água e esgoto irem para a Sabesp no dia a dia do SEMASA? Tendo em vista que a informação que tem é que a água e o esgoto são os principais serviços ou aqueles que são rentáveis no dia a dia do SEMASA. Aí o vereador deu essa resposta: olha, pelo nível, pelo índice de perda de água, e justamente por essa dívida bilionária, não dá para dizer que o serviço é lucrativo. Mas aí é bom explicar que o déficit e esse rombo bilionário que está nas contas do SEMASA em relação à Sabesp é por conta lá de trás da gestão do saudoso ex-prefeito Celso Daniel, por conta que a Sabesp cobrava um valor pela água e a prefeitura repassava um valor bem mais baixo do que o cobrado pela Sabesp. E aí isso foi percorrendo anos e anos, a dívida foi ficando cada vez maior, e aí todo momento, quando um prefeito entrava, falava de auditar, falava de colocar ali as claras, questionava o valor, e até que se chegou agora essa questão que realmente é uma dívida bilionária, mas não é porque o serviço não é rentável, é porque a Prefeitura de Santo André, na gestão do Celso Daniel, optou por pagar um valor diferente daquilo que era cobrado pela Sabesp. É que não é rentável pro SEMASA por causa da dívida, agora para a Sabesp vai ser lucrativo pra caramba, E pelo menos o que se tem de ideia do projeto e da fala do Fábio Lopes é que Santo André vai virar um grande canteiro de obras,
principalmente nos bairros mais altos, que são aqueles que têm mais problemas recorrentes de falta de água. Então, o que se espera é que seja finalizado esse problema, né, que esse problema deixe de existir em Santo André nos próximos anos, e é um investimento de longo prazo, não dá para falar que, nossa, vai entrar hoje, amanhã acabou a falta de água. Não é isso. Não aconteceu isso em lugar nenhum que a Sabesp entrou. Inclusive, nos lugares que ela entrou, às vezes falta água. Então, é um trabalho de longo prazo. Provavelmente vai ser ali 5, 6, 7 anos de obras ininterruptas para conseguir acertar toda a rede de Santo André e aí sim fazer com que esse problema se minimize de algum modo. Isso. E o prefeito Paulo Serra gravou um vídeo falando sobre esse assunto. Claro, a principal pergunta e que todo mundo quer é essa garantia em relação ao emprego. Carlos Carvalho e eu destacamos, não tem no projeto nenhuma garantia escrita, redigida de emprego. Mas tanto o líder do governo, Fábio Lopes, falou e o prefeito Paulo Serra também destacou essa questão. Vamos passar direto para esse vídeo do prefeito Paulo Serra, já que tem muita gente falando a respeito de emprego, que é a grande preocupação e natural, não poderia ser diferente, e o prefeito Paulo Serra falou sobre esse assunto. Acompanhe. Pessoal, boa noite, estamos aqui no gabinete, hoje terça-feira, acabamos de enviar para a Câmara um projeto muito importante, um projeto que dá para a cidade, mais uma vez, uma capacidade de investimento na rede de distribuição de água da cidade. A gente sabe, ainda a cidade de Santo André sofre pontualmente com essa questão que nos últimos anos não tivemos investimento, né, não tivemos a modernização da nossa rede de distribuição de água, além do endividamento dessa conta, né, que muita parte dela não é repassada à Sabesp, e hoje nós enviamos para a Câmara Municipal uma lei que permite convênio, a parcelamento da dívida e principalmente um grande pacote de investimentos para que a gente nunca mais sofra com a falta de água. Os vereadores agora vão avaliar. Quero dizer a vocês que isso de forma nenhuma vai pôr em risco o emprego de qualquer servidor da Prefeitura de Santo André. Pelo contrário, nós queremos fortalecer o Semasa, mas nós queremos principalmente água na torneira das pessoas com qualidade. E esse projeto que está lá na Câmara hoje permite justamente isso. Convênios, investimentos, parcerias para a gente melhorar a qualidade da água na nossa cidade. Tá bom, gente? Um abraço, vamos acompanhando aí agora as discussões da Câmara para a gente poder aprovar esse projeto o quanto antes para a gente resolver esse problema de vez. Um abraço, gente. Valeu! E se o prefeito Paulo Serra, que também está nos acompanhando, obrigado prefeito Paulo Serra, os vereadores, todo mundo que está nos acompanhando, especialmente os funcionários do Semasa, ainda reforçou aqui, mandou pelo WhatsApp a fala também redigida dele, abre aspas, dizendo o seguinte: estamos devolvendo à cidade a capacidade de investimento na rede de distribuição de água, a partir da modernização da rede, uma medida fundamental para acabar, de uma vez por todas, com os problemas de abastecimento que vem penalizando a nossa gente. Seguem aspas do prefeito Paulo Serra, o projeto de lei que será agora apreciado pelos vereadores resolve definitivamente a questão, a partir de um pacote de melhorias do parcelamento da dívida com a Sabesp, sem qualquer prejuízo aos servidores do Semasa, sem colocar em risco empregos e garantindo água de qualidade e em volume adequado aos andreenses. Fecha aspas, a fala do prefeito Paulo Serra. A questão mesmo dos investimentos da Sabesp e tudo mais, assim, é uma coisa a se cobrar a longo prazo, né? Acho que a curto prazo mesmo tem toda essa questão do funcionalismo. Como é que vai ficar esses funcionários do Semasa? Será que eles vão ter oportunidade de ir para a Sabesp de algum modo? E os concursados, como é que vão fazer? Então acho que o grande X da questão é esse. O restante vai se estudar, pode se fazer uma audiência pública para fazer uma explicação, mas não tem muito segredo. É o que já aconteceu em Diadema, aconteceu em São Bernardo, aconteceu em Guarulhos, está acontecendo em Guarulhos, ou seja, não tem grandes novidades. A grande questão mesmo é o funcionalismo público, como é que eles vão se resolver, como é que eles vão ser atendidos por essa questão, né? O Rodrigo Gomes, do Sindserv aqui de Santo André, esteve aqui na semana passada e demonstrou esse problema, né? Ninguém tinha a menor informação do que estava acontecendo. E aí, 5 dias depois,
vem essa situação toda sem contar com os funcionários, ou seja, sem se cumprir a promessa, a princípio, do Paulo Serra, de que os funcionários serão mantidos. Então, acho que a grande pergunta para o prefeito e para toda a sua comunicação, todo mundo que assessora ele, é por que os funcionários não foram devidamente assistidos nesse projeto. Porque no restante não é nada mais do mesmo do que vem acontecendo nas demais cidades. Para algumas coisas boas, né? Algumas cidades melhoraram muito a questão de distribuição de água, a gente não pode negar, e também de tratamento de esgoto. Muitas até já próximas do 100% de tratamento de esgoto, o que é ótimo, não só para a questão do saneamento básico, mas é ótimo para a saúde de toda a população, mas ainda tem essa questão a ser resolvida. Isso. E, pessoal, se a gente não responder as perguntas aqui, muitas das quais a gente está passando aqui, respondendo, mas podem mandar. Estou vendo aqui, por exemplo, Franklin Goulart falando, quanto a cidade vai gastar com isso? Franklin, no caso de Santo André, que é diferente do caso de Mauá, Santo André não tem gasto. Na verdade, Santo André tem uma dívida bilionária, como a gente destacou aqui, de anos. Essa dívida vai ser zerada e a Sabesp vai ter um plano de investimento com a cidade de Santo André, com a contrapartida de a Sabesp ser agora a gestora desses dois serviços, água e esgoto. Mas aí deve estar perguntando em relação ao fundo municipal, né? Porque esse fundo municipal são aportes que o município pode fazer, não tem uma garantia de quantidade, não tem nem porcentagem de quanto o município fará por mês ou por ano para esse fundo municipal, mas a gente vai saber conforme o orçamento for realizado, né? Provavelmente vai estar no projeto de orçamento no fim do ano. Então, só no fim do ano, lá para setembro, final de setembro, quando é protocolado o projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2020, nós vamos saber o quanto que vai ser aportado no primeiro ano em relação a esse fundo municipal. Mas não dá para se ter uma ideia, basicamente, do quanto que vai ser. O que a gente tem uma ideia, mais ou menos, dos investimentos de 800 milhões na cidade para toda a rede de abastecimento de água e esgoto. E é que o pessoal, e a gente não tira a razão, as pessoas têm na mente, Carlos Carvalho, a lembrança dos movimentos mais recentes que aconteceram, o mais recente deles, a questão da SANED, que foi repassada à Sabesp. O Semasa, ele tem uma oferta de serviços muito maior. Embora os principais serviços sejam água e esgoto, o Semasa não se resume, não se restringe aos serviços de água e esgoto. O Semasa oferece um cardápio de serviços muito maior do que esse. Por isso que mesmo repassando a água e o esgoto do Semasa à Sabesp, a partir da aprovação desse projeto, que foi protocolado hoje na Câmara, o Semasa não acaba. O Semasa continua numa configuração diferente, sem a água e sem o esgoto. Essa é a garantia. Diferente, por exemplo, de Mauá, do que está em pauta lá em relação à SAMA, que nós vamos tratar daqui a pouco. É diferente. O Semasa, até pela estrutura física que tem e pelos serviços inseridos nesta autarquia municipal, ele tem uma negociação e um diálogo completamente diferente com a Sabesp, e nós vamos seguir acompanhando. O Miro Mota falou, poderia trazer o superintendente do Semasa, o Almir Cicotti. Desde o início, aliás, a gente foi um dos primeiros veículos, Carlos Carvalho e eu estivemos no gabinete do Almir Cicotti lá, quando surgiu a primeira informação de que até o meio do ano isso ia estar liquidado. O Cicotti, ele tem falado, mas como ele entrou agora, ele entrou há pouco tempo, quem tem conduzido desde o início toda a tratativa, toda a interlocução com o governo do estado e a Sabesp é o prefeito Paulo Serra. Por isso que o prefeito Paulo Serra se posicionou através desse vídeo e não tenho dúvida que oportunamente, em outros momentos, vai trazer cada vez mais detalhes a partir das dúvidas que surgirem. É uma certeza que o Cicotti está sabendo agora sobre esse assunto. Então, como o Leandro bem disse, a negociação foi feita entre Prefeitura e Sabesp. Não teve nada a ver, o Semasa em nenhum momento entrou nessa situação. O Cicotti manteve a programação do Semasa, aquilo que já estava acordado, todas as situações. Então não tem nenhum tipo de relação direta do Cicotti em relação a isso. Outra polêmica, Carlos, aliás, uma outra dúvida, o Aguinaldo Souza, obrigado Aguinaldo, perguntou, e se a Sabesp for vendida, se a Sabesp for privatizada? A gente tem que ver em que condições vai se dar isso, mas o que está agora previsto no contrato celebrado entre o Semasa e a Sabesp, ou entre a Prefeitura de Santo André e a Sabesp, tem que ser honrado. Se a Sabesp virar uma empresa 100% privada, no caso, o acordo que foi feito com o Santo André, porque é um acordo, como o Fábio Lopes disse, de 40 anos, vai acabar virando uma PPP, na verdade, né? Deixa de ser entre entes
de maior parte pública, né? No caso da Sabesp, 51% das suas ações são públicas. Se mudar para privado, se ficar 51% na iniciativa privada, vai virar uma PPP. Provavelmente vai ter que ser mandado um outro projeto de lei para a Câmara de Santo André para tentar verificar toda essa situação. Isso. E só para reforçar então alguns pontos, diz aqui logo no artigo 1º, no finalzinho, assegura a prestação pela Sabesp com exclusividade na área definida em contrato pelo prazo de 40 anos, prorrogável por igual período. Aí vai seguindo aqui, né, falando dos dispositivos, dos acordos, etc. E aí vamos lá. Tem uma parte aqui que até a gente chamou a atenção, diz o seguinte: após o período de transição, ou seja, depois que a Câmara de Santo André aprovar, tiver tudo bonitinho, então vai ter um período de transição que não vai poder exceder 180 dias, ou seja, 6 meses. A utilização de instalações e equipamentos não vinculados do Semasa pela Sabesp vai depender de formalização de contrato de locação. Para a gente ter uma ideia, mais ou menos, para tentar visualizar essa divisão entre Semasa e Sabesp a partir da aprovação e consolidação desse projeto. Então, aprovou na Câmara, teve a transição de 180 dias, de 6 meses, o que a Sabesp precisar utilizar de equipamento e espaço que não seja da competência de água e esgoto, vai ter que pagar um aluguel para a cidade de Santo André. Exatamente. Respondendo aqui o Hilton Lima, os processos do Semasa, quem vai pagar como precatórios e outras dívidas trabalhistas? No caso dos precatórios do Semasa, tem que ver aqueles que são relacionados diretamente a essa dívida com a Sabesp. Já tinham mais de 700 milhões da dívida da Sabesp, com a Sabesp, que já tinham virado precatórios, provavelmente esse montante vai ser zerado. No caso das dívidas trabalhistas, o CNPJ do Semasa ainda existe, então continua com o Semasa. Ainda não vai ser transferido para a Sabesp, então ainda fica na conta da autarquia municipal. A Emily Alves respondendo aqui o pessoal, o Miro Mota, né, triste ilusão do que vai acontecer, depois comentando a ilusão de que o Semasa vai dar as cartas depois da sessão, que vai ser privatizada, é o que eu acredito. O Adelino Alves, em Mauá, a BRK não tem a mínima vergonha na cara, e os prefeitos de afirmarem que tem 80% do esgoto coletado e tratado. É só passar no centro da cidade e ver acordo que ocorre no rio, que corta o centro. Outro serviço cobrado e não executado, Adelino Alves, lá de Mauá. Lá em Mauá, o ex-prefeito Átila Jacomuzzi até tentava fazer uma versão parecida do que fez em Santo André, né? Que toda a questão de esgoto e água fosse feita em conjunto entre Semasa, no caso Sama, BRK e Sabesp. A BRK cuida só do esgoto, a Sama cuida da água, então a Sabesp entraria para gerenciar em conjunto, porém, até a saída dele não teve nenhum tipo de movimentação, e pelo menos nesses 19 primeiros dias do governo de Alaide Damo também não teve nenhum tipo de situação sobre este assunto, mas voltamos a falar de Mauá daqui a pouco. Isso. Abraço para Tereza Marano, para o Conde Avelino, para o Luiz Fernando Gordinho Diadema, o Alessandro Alves, o Vitor Oliveira, José Vasco da Gama, o Anderson Alex Apolinário pedindo CPI, inclusive durante a sessão o Sargento Lobo disse que tinha uma protocolado no projeto de CPI, que os vereadores quisessem assinar poderiam assinar essa situação. O Valentim Rocha, o Eduardo Mendonça, o ex-vereador José Montoro Filho, Montorinho, obrigado. Zenaide Alves, obrigado. Ademar Amaral, obrigado. Carlei Teodoro. Carlos, antes de você seguir, chama a atenção aqui, é um item que não foi falado muito, sobre a questão desse fundo municipal. E aqui achei a parte do projeto, Carlos, que trata especificamente de quais momentos e quais ocasiões e circunstâncias esse fundo vai poder ser aplicado, que é o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura. Então, ele vai poder ser utilizado no custeio de obras e serviços relativos a intervenções em áreas de influência ou ocupadas por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos de solo irregulares, limpeza, despoluição e canalização de córregos, abertura ou melhoria do viário principal e secundário, vielas, escadarias em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda,
provisão habitacional para atendimento de famílias em áreas de influência ou ocupadas também por população de baixa renda, implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção das condições naturais e também de produção de água no município, drenagem, contenção de encostas e eliminação de riscos de deslizamentos, desapropriação de áreas para implantação das ações de responsabilidade justamente desse fundo. Então, só para vocês terem, a partir de agora, uma noção, lembrando que o decreto do Poder Executivo deverá regulamentar em até 30 dias a organização e funcionamento deste fundo, claro, tudo isso a partir da aprovação na Câmara de Santo André. Ou seja, uma questão mais básica, né? As primeiras intervenções, podemos dizer assim, né, para fazer as obras serão da prefeitura e na sequência vem toda essa questão mais, as obras maiores aí por parte da Sabesp. Na Câmara, está na Comissão de Justiça e Redação, segundo o presidente da comissão, o vereador Eduardo Leite, do PT, tem até 45 dias para colocar o relator, para dar o parecer, não necessariamente vai se utilizar os 45 dias, e aí sim vai para plenário. A votação, Carlos, até perguntamos para o líder do governo, o quórum é maioria absoluta, ou seja, independentemente do número de vereadores de plenário, claro, seguindo o número mínimo, precisam de 11 votos, no mínimo dos 21 vereadores, para que esse projeto seja aprovado e a Prefeitura de Santo André tem autorização da Câmara para celebrar este convênio, este contrato com a Sabesp. Porque a maioria absoluta é, na verdade, em cima do número de vereadores. É diferente de maioria simples. Maioria simples é a maioria em cima dos vereadores que estão em plenário. Então, como são 21 vereadores em Santo André, temos as 21 cadeiras ocupadas, então são 11 votos necessários para que essa proposta seja aprovada. Exatamente.